Pra cá? Deixa eu ajeitar a mesa aqui. Oi? Ah, tá, tudo bem. Então tá bom. Então, mais uma vez, boa noite. Estamos aí hoje com alguns dias antecipados para a nossa aula de Sociologia e Antropologia do Direito. E hoje o que eu vou apresentar para vocês é um autor e uma obra. Vocês estão lendo aí o PDF que eu já tive aí, já encaminhei para vocês pelo WhatsApp, que é Michel Foucault com seu A Verdade e as Formas Jurídicas, tá certo? E eu vou falar um pouquinho do Foucault e depois eu vou falar com vocês a respeito do porquê que eu trouxe esse livro e esse tema para as nossas discussões. A dinâmica vai ser parecida com a das aulas anteriores. Vamos ler e comentar alguns trechos do texto e a significação que essa obra e o pensamento do autor têm para os nossos esforços de interpretação e aprendizado do direito e da sociedade, tá certo? Então, o Foucault, ele é francês também. Ele nasce em 1926 em Paris, em Poitiers, e morre em 25 de junho de 1984 em Paris. Ele foi professor do Collège de France, antigamente era conhecido como Sorbonne, entre 70 e 84, que foi o ano da sua morte. É um autor que tem uma formação muito ampla na história, na filosofia, quase que quase que se considerava um antropólogo do pensamento, e vocês vão entender o porquê disso aí na medida em que a gente fala, certo? Alguém aqui já ouviu falar ou já leu alguma coisa do Foucault? Não, professor. Não. Não. Então, tá bom. Esse livro que a gente vai analisar hoje, que é o Verdade e as Formas Jurídicas, ele tem uma curiosidade, que é o fato de que ele é a transcrição de 5 conferências que o Michel Foucault expôs quando ele esteve em 1973 aqui no Brasil. Então, as 5 conferências de A Verdade e a Forma Jurídica. É um livro curtinho, ele deve ter 70, acho que 80 páginas. A minha edição impressa não tem nem isso. E essas 5 conferências foram proferidas em uma semana de setembro de 1973 no auditório principal da PUC do Rio de Janeiro. E elas, assim, quando a gente fala em uma conferência, tipo, às vezes vocês vão escutar falar, né, de conferências de advogados, conferência de cientistas. Uma conferência é quando um cientista, né, um pesquisador, reúne a comunidade científica, a comunidade acadêmica, para apresentar o resultado de uma pesquisa que está, entre aspas, pronta. Então, é uma conferência, porque literalmente ele vai conferir com os pares, né, com os outros pesquisadores, os resultados dos seus esforços, para que esses possam depois reproduzir aquilo que foi aprendido, aquilo que foi pesquisado, nos seus, entre aspas, laboratórios, né, que a gente está falando de humanidades, para pôr em teste as teorias apresentadas. Então, Foucault, ele veio. O Foucault, ele é talvez um dos autores, aliás, talvez não, certamente é um dos autores mais influentes do século XX. Se do Pei Refit é difícil achar material, embora na internet a gente tenha bastante artigo, bastante coisa, mas não propriamente as obras dele. O Foucault, com facilidade, vocês vão encontrar literalmente milhares de artigos e praticamente toda a obra dele traduzida para o português e disponível para download em PDF. Inclusive, eu tenho 2 edições desse livro baixada, além da edição que eu tenho comprado. Eu mandei essa aqui, que não está com uma digitalização tão boa, pelo motivo prático para mim de que foi a que eu usei para trabalhar, né? Eu preparei esse material fora de casa, não estava com acesso ao meu livro impresso, e eu anotei algumas páginas de pontos da obra que eu quero comentar com vocês. Então, se eu trocasse o PDF, eu nem ia encontrar as coisas que eu queria conversar. Mas eu vou mandar para vocês depois uma edição melhor, para caso alguma de vocês tenha interesse em depois ler o livro, certo? O Foucault, ele vai ter como característica do pensamento dele
aquilo que nas suas obras finais, no seu período final de produção, ele acabou tratando como microfísica do poder. Então, diferentemente dos marxistas, e Foucault era um homem de esquerda e era um homem de formação marxista sólida, mas diferentemente dos marxistas que acreditavam naquele determinismo das condições econômicas na formação da sociedade, Foucault ele acreditava que a economia sozinha não dispunha de todos os méritos na organização de uma sociedade. E que, juntamente à exploração econômica e à onipresença da exploração econômica, nós precisamos também nos atentar para a origem e para a força e para a organização do poder. E aqui a gente está falando especialmente do poder político, mas não do poder político estatal propriamente dito, mas sim do poder na medida em que aqueles que detêm influência, conhecimento, também capital, mas não só isso, detêm poder simbólico, poder físico, poder moral, poder espiritual, moldam a sociedade de acordo com seus interesses e como essa lógica do poder penetra todos os campos da vida na sociedade moderna. E quando o Foucault ele fala de sociedade moderna, ele vai, e da nossa sociedade contemporânea também, ele vai definir essa sociedade como uma sociedade de vigilância. É uma sociedade de vigilância. Então, enquanto os autores tradicionais, especialmente aqueles que nos trouxeram a teoria constitucional, falavam em uma sociedade de direitos, em uma sociedade democrática, uma sociedade, para falar da França, que é o país natal de Foucault, de igualdade, liberdade e fraternidade, Foucault ele vai dizer que no seio dessas ideias e quase que como um vírus ou quase que como uma consequência dessas ideias, isso vai estar presente a questão da conformidade, da homogeneização, da transformação das pessoas a partir da anulação das suas individualidades, da conformização do comportamento e da vigilância, certo? Se eu pretendo construir uma sociedade que é igual em posses, que é igual em acesso ao conhecimento, uma sociedade que é livre de acordo com a lei, uma sociedade fraterna. Isso se dá, por um lado, a partir da promoção dos valores de igualdade, de liberdade, de fraternidade, e as nossas constituições são plenas em afirmar a presença desses valores, mas a gente também faz por meio da vigilância, porque a gente precisa conformar a sociedade para que ela receba, acolha e promova os indivíduos na medida em que esses se adaptam, se adequam e se amoldam às ideias que são impostas e exigidas pelo poder. Então, na medida em que a sociedade se torna democrática, a sociedade também se torna autoritária. Na medida em que o Estado de Direito se torna tecnocrático, ele também se torna onipresente. Então, a gente tem uma relação aí que é muito mais paradoxal entre liberdade e dominação, entre vigilância e bem-estar, do que nós, enquanto operadores do direito, principalmente, gostamos de pensar, certo? Então, é uma obra bastante extensa, ele tem um livro que para os leitores de direito costuma, dos estudantes de direito costuma ser o mais adotado nas faculdades, que se chama Vigiar e Punir, que conta a história do sistema prisional e das instituições de vigilância total, hospitais, conventos, escolas. Tem um outro também que é o da microfísica do poder, que conta como as pessoas internalizam e transmitem os atos de violência que sofrem na sociedade, visando aqueles que estão abaixo na escala social. Então, como o poder se afirma por meio de microviolências que vão se refletir nas relações educacionais, nas relações profissionais, nas relações institucionais, e como as vítimas dessas microviolências, ao invés de
sofrerem, lidam com essas microviolências, repassando a violência para pessoas que estão abaixo de si na hierarquia social. Então, é a violência econômica, ou a violência simbólica, ou a violência profissional, do patrão e do empregado, por exemplo, mas o empregado que sofre essa violência no trabalho, ele vai chegar em casa e vai descontar na esposa. A esposa é professora numa escolinha e vai descontar nos alunos. Os alunos vão descontar os mais fortes nos mais fracos. E a violência termina naqueles indivíduos, naquelas pessoas que são fracas ou isoladas politicamente demais para poderem reagir. Então, a sociedade acaba nisso formando grupos de excluídos, que são aquelas pessoas que, por estarem desprovidas de poder, não têm em quem descontar as violências sofridas. Não que esses desvalidos, esses pobres, o Foucault ele fala dos homossexuais, dos pobres, dos negros, das crianças, dos deficientes, não que essas pessoas sejam moralmente superiores por sofrerem violências, mas é porque elas, dentro da escala de poder da sociedade, elas simplesmente não estão numa posição de repassar a violência. Elas não têm em quem descontar as microagressões recebidas. Isso tende a gerar um caldo de ressentimento, isso tende a gerar um caldo de autoagressões, de autodestruição, que a gente acaba vislumbrando depois nas neuroses, nos problemas psiquiátricos, psicológicos, e esses problemas, quando surgem na sociedade, vão ser resolvidos em instituições de vigilância total, como prisões, como instituições de saúde mental, como escolas em período integral. E por aí vai, tá certo? Então é uma obra bastante rica, bastante extensa, e que eu convido vocês, a partir aí das leituras que a gente vai fazer hoje, a se aprofundarem a respeito dela, porque é um autor que vocês vão encontrar, inclusive citado em decisões do Supremo Tribunal Federal, citado em decisões de tribunal, citados por outros autores, não só da filosofia do direito, mas até do direito instrumental. Vocês vão achar muito Foucault, especialmente em livros de processo penal e direito penal, quando esses vão analisar a estrutura do sistema criminal, a estrutura do sistema reeducativo punitivo brasileiro. Certo? Então, Vigiar e Punir é uma das obras que trata desse tema, é uma obra curta, é fruto da transcrição de 5 palestras que o Foucault, palestras não, conferências que Foucault proferiu no Brasil, e ele vai fazer aquilo que ele chama de uma história, mais do que uma história, uma genealogia da noção de verdade e como isso aparece instrumentalizado na teoria do direito. Porque, afinal de contas, o que é o processo, senão a busca da verdade objetiva a respeito de um fato que foi submetido para o Estado, né, para o soberano, visando uma interpretação das leis. Né? Então, as formas jurídicas, ou seja, as formas em que... Ô, cachorro! Vem aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Sobe aqui! A salsicha tá falando oi. Fala oi, Vina. Que bonitinho. Oi, salsicha. Oi, salsicha. Ele é o Vina. Tchau, Vina. Vai latir em outro lugar, vai? Isso. Onde é que eu tava? Eu tava falando das microagressões e da violência e comecei a brincar com o cachorro e perdi o ponto aqui. Tá. E ele, então, o direito, né? Ele vai ser aplicado na perspectiva que a gente tem de processo, dentro da ideia de uma busca de verdade real. E essa ideia da verdade real, ou seja, que nós devemos, para solucionar um conflito entre partes, buscar reproduzir a veracidade dos fatos pretéritos e criar uma técnica para fazer isso, que é o que o Foucault, na obra dele, vai chamar por inquérito,
Isso, se a gente for olhar aí um livro de história de processo penal, de processo civil, a gente vai ouvir que o processo ele vai ter uma origem lá nas instituições romanas, que ele sofreu influência dos direitos bárbaros, apesar do direito bárbaro usar outros métodos de prova, vamos dizer, menos ortodoxos. Já vamos falar disso daqui a pouco. Que a forma processual ela surge ali na Alta Idade Média, que uma das influências são os processos da Inquisição da Igreja Católica, Inquisição, inquérito, né, a mesma técnica, e que isso vai se materializar como direito a partir do constitucionalismo, ali, do iluminismo, com as consequentes revoluções e o surgimento da teoria constitucional, onde o devido processo legal ele se transforma em direito fundamental e no próprio fundamento do bom funcionamento do Estado de Direito. Então, essa é a história no sentido que, se a gente buscar nos livros de instrumentalidade processual, é o texto que a gente vai encontrar. Só que quando a gente pensa, por exemplo, no valor da verdade enquanto mecanismo de prova, a gente está literalmente falando de um procedimento que é histórico. Ou seja, eu consigo simplesmente contar essa história como algo externo ao ser humano e como uma progressividade linear do aprendizado, do manejo de técnicas de testemunho e de registro de fatos. Ou a nossa história do direito, ela não é bem assim, ela não é tão linear e, especialmente, ela não é tão bonita. Sabe? Esse é o tema das 5 conferências do Foucault no Verdade e as Formas Jurídicas. Tá? Deixa eu ir para uma página, a página aqui que eu quero comentar com vocês. Espera aí. Deixa eu só achar. Então, quando Foucault ele vai empreender essa pesquisa, essa genealogia do surgimento do procedimento judicial, do processo, ele diz que encontra na história lá dos gregos o primeiro registro de procedimento judiciário na Ilíada. E ele vai falar da contestação entre Antíloco e Menelau durante os jogos que se realizaram por ocasião da morte de Patroclo. Enfim, eu não vou ler aqui tudo de novo, a questão é que tinha uma corrida de cavalo entre os dois, e essa corrida de cavalos, você tinha que percorrer um determinado circuito, contornar uma ponta que ele tinha e voltar. Porque você tinha que não só mostrar velocidade, mas domínio sobre o cavalo. Então, você tinha que ir, fazer o cavalo dar volta sobre si mesmo e retornar, né? E os dois estavam ali na final da corrida de cavalo, o Antíloco e o Menelau. O Antíloco ganha e o Menelau diz que o Antíloco trapaceou. E aí, quando o Menelau diz que o Antíloco trapaceou, são chamados os, entre aspas, juízes da prova, que na verdade eram sacerdotes, porque as provas esportivas gregas tinham um fundo religioso, né? E a prova da veracidade do fato, a ninguém ocorreu a ideia de perguntar para as pessoas que estavam assistindo o que é que tinha acontecido. O próprio poeta, né? O próprio Homero, né, que era o poeta, o autor da Ilíada e da Odisseia, estava narrando os fatos, porque ele os registrou na forma de poema, e nem para ele, nem para ninguém foi perguntado o que eles viram. Hoje a gente chamaria o VAR, né? Tem uma câmera, aliás, muitas câmeras transmitindo um espetáculo esportivo,
e para saber se houve ou não ultrapassa, se houve ou não violação das regras, você chama a imagem. O basquete já faz isso há muitos anos, o vôlei tem o Instituto do Desafio, que é igual ao VAR. Então, nos esportes, hoje, esse problema é resolvido com o testemunho não só do árbitro, do público, mas especialmente da tecnologia. Nessa época, ninguém sequer pensou em perguntar para a plateia. E como que os envolvidos nessa disputa esportiva resolveram o problema? E aí, agora que eu vou ler. Depois da acusação de Menelau, tu cometeste uma irregularidade da defesa de Antíloco. Eu não cometi irregularidade. Peraí, tem gente entrando. Oi, Maiara, boa noite. Menelau lança um desafio. Põe tua mão direita na testa do teu cavalo, segura com a mão esquerda teu chicote e jura diante de Zeus que não cometeste irregularidade. Nesse momento, Antíloco, diante desse desafio, que é uma prova, renuncia à prova, renuncia a jurar e reconhece, assim, que cometeu irregularidade. Eis uma maneira singular de produzir a verdade, de estabelecer a verdade jurídica. Não se passa pela testemunha, mas por uma espécie de jogo, de prova, de desafio lançado por um adversário ou outro. Um lança um desafio, o outro deve aceitar o risco ou a ele renunciar. Se tivesse aceitado o risco, se tivesse jurado, a responsabilidade do que iria acontecer, a descoberta da verdade ficaria a cargo dos deuses. E aí Zeus, né, no caso, puniria o falso juramento. Então, vocês entenderam? A gente tem algumas analogias disso a respeito desse tipo de prova. O Joãozinho é namorado da Mariazinha, e aí o Joãozinho se enrabicha com a... Quem seria a rival da Mariazinha? Aninha. E aí contam para Mariazinha que a Aninha andou pastando no gramado dela. Aí ela chega pro Joãozinho e pergunta: você saiu com a Aninha? E ele responde: não. Você jura? Veja bem. Pronto, já sabe, mentiu. Você poria a mão no fogo por isso que você está falando? Se a pessoa vacilar na resposta, já se tem a prova da mentira e nem se apela ao testemunho. Ou às vezes até, não, eu juro por Deus, às vezes a pessoa até tem a prova material, tem o testemunho de um terceiro, mas esse desafio do jurar em nome do sagrado e do se entregar à punição dos deuses, no caso da mentira, serve de prova num nível maior do que o do testemunho. Eu acredito que todo mundo já tenha acreditado ou perdoado alguém com base num juramento sem provas e tomou o jurado como prova. Ou eu estou errado? Vou passar aqui para... Isso aqui não preciso falar. Peraí, deixa eu passar para outro. 18. Cadê? Deixa eu voltar agora aqui para a tela. A ideia do testemunho como prova vai aparecer alguns séculos depois, lá na história dos gregos, numa tragédia, numa peça, né, de teatro trágica chamada Édipo Rei,
que é bem conhecida por conta da interpretação que recebe na psicanálise. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em complexo de Édipo, certo? Já sim. Então, a história do Édipo Rei, para Freud, para a linha de psicanalistas que se seguiu a Sigmund Freud, enxerga nesse mito, nessa narrativa, a história da individualização da personalidade humana a partir da repressão da libido que se dirige à mãe e é castrada, tolhida pelo pai. A história aqui, quando a gente traz uma interpretação dela a respeito, desde a perspectiva do Foucault, não tem nada a ver com isso. Foucault, aliás, abertamente rejeita a interpretação freudiana, e ele enxerga a história do Édipo justamente como uma longa transição entre o sistema de provas teste, como o que a gente viu ali anteriormente na Ilíada, e o sistema de provas testemunhais. Né? A história do nosso amigo Édipo, ela surge de uma profecia dos deuses, porque ele, ao ser apresentado no templo, os pais recebem da sacerdotisa a informação de que ele, no futuro, mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. Os pais, tentando fugir a esse destino, dão ordem a um empregado, a um escravo, que pegasse a criança num cestinho e a largasse na floresta. Que aí mata perdão, Édipo morrendo, obviamente que nós não teríamos não se daria para ele a chance dele crescer, e dele crescendo vir a a desafiar o pai, matar o pai e se casar com a própria mãe, o que seria uma desgraça. Então esse escravo o leva para o meio do mato e o larga lá. No meio do mato, ele é encontrado por um outro escravo dos reis da cidade vizinha, e ele é levado, então, o bebezinho, todo fofinho, todo real, né, no cesto, levado para o palácio, onde ele vai ser criado como filho. Sem saber da sua origem. Aí, um belo dia, ele está viajando, e ele, passando durante essa sua viagem, ele vai até a sacerdotisa, né, praticando a religião deles lá, e ele recebe da sacerdotisa, em outra cidade, a mesma profecia de que ele ia matar o pai e que ele ia se casar com a mãe. Ele achava que os pais biológicos dele eram os pais adotivos, então o que ele faz? Para evitar essa desgraça, essa tragédia, ele foge. Então ele pega as coisas dele, pega os cavalos dele, ó, se manda para não ter que fazer mal para o próprio pai e nem se deitar com a própria mãe. Aí ele tá aí, vocês já devem ter visto foto da Grécia, né? O país é todo montanhoso, lugar lindo, eu ainda preciso conhecer lá. E ele nessa viagem está descendo a estrada, tem uma outra comitiva de cavalos que está subindo, eles se encontram numa encruzilhada de 3 caminhos. Lá ele tem uma altercação com o líder com o líder daquela caravana de cavalos que estava subindo. Eles brigam e ele mata o cara. Não preciso dizer quem era o cara, né? Preciso? Não. Então, aí ele segue a viagem dele, chega na cidade. Na cidade, ele termina, acontece várias coisas, e ele termina por se casar nessa cidade. Não preciso dizer com quem que ele se casou, né? Também não preciso. E aí,
O resultado é que uma epidemia de peste se abate sobre a cidade. Como ele se casou com a rainha, ele se torna rei. E ele, como novo rei da cidade, vai consultar os deuses para saber o que está causando aquela desgraça, aquela epidemia de peste que está matando todo mundo na cidade. E aí os sacerdotes falam que o que está causando aquilo é a abominação. Mas não dizem o que é a abominação. Aí, quando ele vai na sacerdotisa, dizem que é a abominação que vem do assassinato do rei e do incesto. Mas aí ele pergunta, mas quem matou o rei? Porque ele, obviamente, não sabia que o cara que ele matou na estrada era o rei. Aí ele ouve a história de um dos sobreviventes lá do crime, de que o rei tinha sido assassinado no caminho entre as duas cidades, bem no local onde você tinha a encruzilhada de 3 estradas. Aí ele descobre que ele que matou o rei. Mas e o incesto? Porque eu não, tipo, nem sou dessa cidade, nem conheço essas pessoas. Aí vem de novo a história de que ele casou com a própria mãe. E ele não aceita, ele diz que é mentira. Quem alega que ele era o. Quem o acusa de assassinato e quem o acusa de incesto é um primo, que se ele não tivesse se casado com a rainha, assumiria o trono. Então você tem aí uma disputa política, na verdade, uma disputa pela legitimidade do reinado. E nesse momento chega o escravo do pai para avisá-lo que o pai dele estava morto, o pai adotivo. E aí ele diz: está vendo como a profecia era falsa? Eu não matei meu pai. Aí o escravo fala: quem disse que ele é teu pai? E aí o escravo conta que o encontrou no meio da floresta e que o encontrando no meio da floresta o levou e que ele foi adotado. Aí fica o mistério. Como que ele foi parar no meio da floresta? Aí o escravo da mãe dele fala que pegou o bebê, que pegou o cestinho e levando o cestinho até o determinado local, e aí era o mesmo local onde outro escravo tinha entregue, tinha encontrado, que aquele bebê era o filho da rainha. E aí, nesse caso, a população se volta contra ele, ele perde o reinado, ele arranca os próprios olhos em desespero ao descobrir o que ele fez, que ele se deitou com a mãe e que ele matou o pai. Mas isso tudo, ele só vai aceitar essa prova, e o que estava em disputa ali era principalmente o reino, a condição dele enquanto rei, a partir do momento que surge o testemunho ocular daquelas pessoas que participaram no abandono e reencontro dessa criança. Então, a gente tem aqui, quando estamos falando de uma situação de disputa pelo poder, o registro do que é um processo inquisitorial. A gente tem ali o testemunho dos deuses, a gente tem o testemunho dos nobres, porque a esposa fala, porque o primo fala, o príncipe fala, o próprio rei fala, mas a gente só vai encontrar a verdade quando o registro da fala dos escravos aparece. Se a gente estivesse ali no registro processual anterior, provavelmente Édipo teria se resolvido com o primo num duelo. E quem está certo? Quem ganhar o duelo. Vocês reparam aí que assim, o que muda, assim, qual que é a diferença? Quando a gente fala desses processos que se colocam como provas, ou seja, no sentido de testes,
Você não está tentando resolver o dilema jurídico por meio do artifício de encontrar a verdade. Você está tentando resolver o problema por meio do artifício da força, ou da força moral, no caso do juramento, ou no caso da coragem, quando o cara vai pegar na cara do cavalo, porque o cavalo provavelmente vai querer morder a mão dele, ou vai virar, vai dar um coice, vai fazer alguma coisa. Ou se ele chama o adversário para um duelo. Não sei se alguém aqui assiste Game of Thrones, mas era um direito dos nobres resolver as suas acusações, os seus processos em julgamentos por duelo. Inclusive, eles tinham direito a indicar. Você vai cantar aqui, Vicente? Não, não. Você está cantando e você está aqui. Me desculpe, eu ia fazer uma pergunta. Pergunte. Você sabe que é grande, esquisito, com um pouquinho de... Vicente, eu estou dando aula. Você Vitor, perdeu a verdade, noção? você tá dando aula, desculpe. Você perdeu a noção? Desculpe, esqueci, papai. É meu filho. Me desculpe, esqueci. Tá? Tá. Me desculpe. Eu achei que ele ia perguntar alguma coisa do que eu estava falando, que de vez em quando ele faz isso, ele vai me contar uma piada. Agora termina, agora conta, agora todo mundo quer ouvir. Ai, É contável essa piada? É. Ou é politicamente incorreto? Não, é contável. É inclusive relacionado com o que você tipo, fala bastante tempo. Tá, então vem aqui agora e conta. Ó, gente, Me desculpe, tá? vem cá, vem Me cá. desculpe atrapalhar a aula, Esse tá? é o Vicente, Me desculpe atrapalhar a meu aula. filho, e ele vai contar uma. Estão te falando oi, agora conta. Você sabe o que é grande, mas ao mesmo tempo esquisito com ponto colorido? Não. Um jockey montando um elefante. Me desculpe, tá? Tchau, Vicente, tchau. Não, obrigado. Piada. Meu Deus do céu. Me desculpe, tá? Me desculpe. esqueci. Tá bom, chega. Tchau. Meu Deus. Eu acho que é por coisas desse tipo que vocês estão todos de câmera fechada e microfone fechado também, né? É tipo isso. Mais ou menos, Tudo isso que acontece. Vai que, né? mais ou menos isso. Então, enfim, gente. Acontece, não tem problema. Nossa, na época da pandemia que isso era direto, assim, né? Que a gente, tipo, eu tava dando aula todo dia online, cara. Nossa, uma coisa muito louca. Minha, casa de aluno também, era um barato, assim. Agora, Aqui em casa não tem palavrão, então eu sempre deixo no mudo. Porque meu marido tá assistindo o jogo e ele ia começar a xingar lá na sala. quem tá jogando? Hoje eu não sei, mas todo dia tem jogo pra ele assistir ali que ele acha o jogo pra assistir. Tá certo ele. Não, isso aí. Eu não xingo porque meu time não joga mais, né? Eu sou paranista, então só tem jogo 2 meses por ano, então, enfim. Voltando aqui aos nossos métodos antigos de prova, né? Você tinha então o processo antigo, os processos na antiguidade, que eles não tinham por objeto necessariamente descobrir a verdade sobre algo que aconteceu, mas sim organizar e dar um simbolismo e dar uma significação social para as disputas de poder, para que elas, de alguma forma, sirvam para educar e sirvam para mostrar para a sociedade quem é o soberano, quem é o mais forte, quem é o poderoso. Certo? Então, não necessariamente os processos surgem como mecanismos para encontrar a verdade. O que tem a ver, numa disputa sobre uma corrida de cavalo, a coragem do cara de botar a mão praticamente dentro da boca do cavalo e jurar por Zeus. O que isso diz sobre a verdade ou mentira do que ele fez? Nada. Certo? E isso vai começar a mudar, ou pelo menos vai ter um primeiro registro de mudança, justamente num processo que inclui um rei. E pelo período histórico em que a gente tem o reinado de Édipo, e isso segundo a interpretação do Foucault, ele era um rei tirano. Ele era um rei estrangeiro, ele era um rei que ninguém conhecia, ele era um rei do qual a população não a gostava muito, e ele era um rei que governava com mão de ferro, dentro dos limites que a mão de ferro podia alcançar
nesse período histórico. Então, é quando você tem o rei exposto à perda da coroa que o processo vai ter por objeto a busca da verdade. Enquanto você estava ali na disputa entre particulares, o processo não tinha por objeto a busca da verdade, mas sim a afirmação de força numa disputa entre indivíduos. Até aqui está claro? Sim. Essa ideia do inquérito, inclusive, quando você tem ali a decadência dos gregos e depois a barbarização do direito depois da queda de Roma. Não, pulou, ele saiu do parágrafo. Caramba. Aqui. Então, esse tipo de direito, especialmente depois com a queda da Grécia e com a queda de Roma, porque Roma, de fato, desenvolveu um sistema processual do qual muito dele a gente recuperou a partir do Iluminismo. Mas isso, na decadência de Roma, na barbarização de Roma, esse tipo de direito decai, né? E mesmo durante o Império Romano, você vai ter uma influência muito grande do direito germânico, do direito que os romanos tratavam por bárbaro. Bárbaro que vai vir do que imagina um latino ouvindo um alemão falar, parece um monte de que vem o bárbaro, que fala barbar. Por isso que significa bárbaro. Bárbaro é literalmente aquele indivíduo que não fala latim e que fala. Basicamente, esse é o significado da palavra. E o direito dos germânicos, ele era baseado num instituto chamado de ordalhas. Mas eu vou falar do direito germânico daqui a pouco. A questão é que isso acabou gerando aí uma influência grande na formação do direito feudal. E o direito feudal, aí eu vou ler, ocorre o litígio é que ele ocorre entre dois indivíduos, regulamentado pelo sistema de prova. Quando um indivíduo se apresenta como portador de uma reivindicação, de uma contestação, acusando um outro de ter matado ou roubado, o litígio entre os dois era resolvido por uma série de provas aceitas por ambos e que aos dois eram submetidos. Esse sistema era uma maneira de provar não a verdade, mas a força, o peso e a importância de quem dizia. Havia, em primeiro lugar, provas sociais, provas da importância de um indivíduo. No direito velho da Borgonha, do século XI, quando alguém era acusado de assassinato, podia perfeitamente estabelecer sua inocência, reunindo à sua volta 12 testemunhas que juravam não ele ter cometido o assassinato. O juramento não se fundava, por exemplo, no fato de terem visto com vida a pretensa vítima ou em um álibi para o assassino. Para prestar juramento, testemunhar que era um indivíduo que não tinha matado, era necessário ser parente do acusado. Era preciso ter com ele relações sociais de parentesco que garantiam não a sua inocência, mas a sua importância social. Havia, em segundo lugar, provas do tipo verbal, quando o indivíduo era acusado de alguma coisa, roubo ou assassinato, devia responder a esta acusação com um certo número de fórmulas, garantindo que não havia cometido assassinato ou roubo. Ao pronunciar essas fórmulas, podia-se fracassar ou ter sucesso. Em alguns casos, pronunciava-se a fórmula e perdia-se, não por haver dito uma inverdade ou por se provar que havia mentido, mas por não ter pronunciado a fórmula como devia. Um erro de gramática, uma troca de palavras, invalidava a fórmula e não a verdade do que se pretendia provar. A confirmação de que, ao nível da prova, só se tratava de um jogo verbal é que, no caso de um menor, uma mulher ou um padre, o acusado podia ser substituído por outra pessoa. Essa pessoa que mais tarde se tornaria, na história do direito, o advogado, era quem devia pronunciar as fórmulas no lugar do acusado.
Então, existiam ali um conjunto de palavras, um conjunto de discursos, orações, que deveriam ser faladas numa determinada forma, num determinado ritmo, num determinado rito, e quando essas palavras eram ditas da forma correta, o indivíduo era inocentado. E surgiram profissionais desta fala, e os profissionais desta fala nada mais são do que aqueles que depois vieram a se tornar os advogados. Até hoje a gente encontra esse instituto no processo. Quantos processos onde há a verdade real dos fatos decaem por problemas de forma? Erro de endereçamento de petição, erro de competência, erro de ausência de pedidos na petição inicial. Até que ponto o direito, mais do que um instrumento organizado para encontrar a verdade, não é um jogo verbal? Já viram aqui uma sustentação oral perante um tribunal ou uma defesa ou uma acusação formulados perante o júri? Alguém aqui já teve a oportunidade de assistir um júri ou um julgamento perante o Tribunal de Justiça? Pessoalmente, não, mas online, sim. Online está valendo. Sim. Até documentários. Sim, também. Tem agora, né? Tem 2 documentários que têm uma presença forte disso, desses crimes famosos do Brasil. Eu acho legal que estão fazendo documentários brasileiros de true crime, porque a gente consegue ter o acompanhamento da história com a interpretação do direito brasileiro, porque a maior parte dos filmes e das séries de julgamento são americanos, né? Mas eu não sei se vocês viram, tem um sobre o assassinato da Daniela Pérez, e tem um outro documentário sobre o assassinato da Isabela Nardoni. Sim, eu vi os dois. Vocês enxergam o quanto tem de jogo verbal nos 2 julgamentos? Para além de produção de prova? Você pega o caso Nardoni, o advogado da defesa, ele foi praticamente impedido de levar a defesa dele adiante. Pelo amor de Deus, não vão falar que eu estou defendendo o casal Nardoni, né? 2 porcos, mas enfim. Esse jogo verbal, esse falar fórmulas da maneira certa, no tom certo perante o público, como mecanismo de prova, é uma coisa que vem desse direito medieval. E que a gente acabou depois mantendo isso, e isso acabou vindo a integrar o inquérito e o processo como a gente conhece hoje, né? E para além das fórmulas verbais, você tinha ali os ordalhos, que eu falei, né? Que eram as famosas provas corporais. Isso aqui é divertido. Havia finalmente as famosas provas corporais físicas chamadas ordalhos, que consistiam em submeter uma pessoa a uma espécie de jogo de luta com seu próprio corpo para constatar se venceria ou fracassaria. Por exemplo, na época do Império Carolíneo, na época de Carlos Magno, no auge da civilização francesa, havia uma prova célere imposta a quem fosse acusado de assassinato em certas regiões do norte da França. O acusado deveria andar sobre ferro em brasa e 2 dias depois, se ainda tivesse cicatrizes, perdia o processo. Ainda havia outras provas, como o ordalho da água, que consistia em amarrar a mão direita ao pé esquerdo de uma pessoa e atirá-la na água. Se ela não se afogasse, perdia o processo, porque a própria água não a recebia bem. E se ela se afogasse, teria ganho o processo, visto que a água não a teria rejeitado. Ela estaria morta de qualquer jeito, mas enfim. Todos esses afrontamentos do indivíduo do seu corpo com os elementos naturais são uma transposição simbólica, cuja semântica deveria ser estudada da própria luta dos indivíduos entre si. No fundo, trata-se sempre de uma batalha, trata-se sempre de saber quem é o mais forte. No velho direito germânico, o processo é apenas a continuação regulamentada, ritualizada
da guerra. Então, simplesmente você vai botar em prova, entre aqueles dois que alegam uma verdade qualquer no processo, aquele que é mais forte. E o direito ele vai estar instrumentalizado para preservar o poder dos mais fortes. E reparem que aqui a gente está falando de disputa entre dois. Você não tem aqui em nenhum momento a figura do juiz, a figura do Estado. No máximo que o sacerdote ou que o governante vai fazer, vai ser garantir que os dois contenedores, que os dois rivais numa causa jurídica, cumpram as provas que lhes são cabíveis ou desistam. E o devido processo legal, entre aspas, nesse caso, consiste simplesmente em atribuir àquele que é mais forte, atribuir àquele que tem melhores relações sociais, atribuir àquele que tem testemunhos mais valiosos, a vitória no processo. E é curioso, quando vocês forem estudar direito administrativo, que quando a gente começa a estudar a história da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, da responsabilidade civil do Estado e da responsabilidade criminal do soberano, a gente vai ver que nesse período onde você não tinha a figura do devido processo legal, o rei, ele era absolutamente inimputável, o rei era absolutamente irresponsável. O rei podia matar, o rei podia roubar, o rei podia pilhar, o rei podia estuprar. Porque simplesmente ele não estava sob as leis de ordalho e ele detinha todas as relações sociais. Lorena, tchau. E ele detinha todas as relações sociais para se evadir dos processos por meio dos testemunhos. A corte inteira juraria em nome do rei, porque ele era o rei. Espera aí, deixa eu ir agora para a página 30. Ali para os séculos 12 e 13, que vai ressurgir a figura do inquérito. Peraí, deixa eu ir só para a parte certa. Peraí. Aqui. Então, quando a gente chega ali na Alta Idade Média, quando a gente está aí às portas do fim da Idade Média, esse sistema processual que a gente comentou até aqui, ele desaparece. Em primeiro lugar, porque a Idade Média nada mais é do que a tentativa, vamos dizer, de resistência da cultura greco-romana, da cultura que veio aí a se formar como cultura ocidental, às invasões bárbaras após a queda do Império Romano. Então você tinha ali uma civilização organizada, o Estado e o exército que garantiam essa ordem desaparecem, e aí cada senhor de terra, cada proprietário tranca a si e aos seus familiares e aos seus servos nas suas terras e mantém ali dentro o poder mantém ali dentro o poder e a disciplina, e as pessoas servem a esse senhor em troca de segurança.
Na medida em que esses feudos vão se integrando e que as riquezas passam a circular, porque se você fecha um continente inteiro em feudos, em muros, em castelos, obviamente que o comércio quase que morre, a circulação de riquezas quase que morre. Na medida em que esse comércio lentamente, esse é um processo de 1000 anos quase, da queda do Império Romano até o final da Idade Média. Na medida em que esse processo avança, a sociedade enriquece. E na medida em que a sociedade enriquece, que você tem acúmulo de capital, que você tem acúmulo de riqueza, que você tem acúmulo de armas, esse acúmulo, essa concentração de poder que estava pulverizada em milhares e milhares de feudos, ela vai se tornando cada vez mais concentrada. Ou seja, os feudos vão dando lugar aos reinos. E, a partir do momento que isso começa a se desenvolver em territórios maiores, envolvendo mais terras e mais dinheiro, os soberanos não têm mais tanta vontade assim de permitir que os particulares resolvam as suas avenças, especialmente aquelas que dizem respeito à posse de terras e armas, por conta própria, por meio de procedimentos aleatórios do tipo jogar na água, mergulhar em óleo quente, andar sobre brasas. Da mesma forma que esses nobres também não estão mais tão dispostos assim a se exporem fisicamente para poderem gozar dos próprios bens, né? Então, isso, o sistema de ordalhas e o sistema de provas e o sistema de testemunhas não fidedignas, ele começa a desaparecer, porque tem muito mais em jogo do que meras disputas individuais. Então, vai surgir aqui a figura do rei, no primeiro lugar, como magistrado. Então, vai surgir o quê? A figura do que seria um poder judiciário. Uma justiça que não é mais, aí eu leio, né, aqui a partir do 1, uma justiça que não é mais contestação entre indivíduos e livre aceitação por esses indivíduos de um certo número de regras de liquidação, mas que, ao contrário, vai se impor do alto aos indivíduos, aos oponentes e aos partidos. Os indivíduos, então, não terão mais o direito de resolver regular ou irregularmente seus litígios. Deverão submeter-se a um poder exterior a eles que se impõe como poder judiciário e poder político. Qual que é a característica principal do sistema jurídico? Ele existe para impedir que as pessoas exerçam a autotutela. Eu não posso resolver os meus problemas com as minhas próprias mãos. Eu não posso, aliás, o exercício arbitrário das próprias razões é crime. Eu preciso submeter as violações do direito que não forem resolvidas pacificamente ao soberano na forma do Estado. O Estado detém o monopólio do exercício da violência física. Só o Estado pode encarcerar. Só o Estado, num conflito com a política ou com as Forças Armadas, pode agredir fisicamente. Essa é uma noção que surge na medida em que passamos do feudalismo para o mercantilismo. E que passamos da estrutura de poder feudal para a estrutura de poder estatal. Reparem que não tem nada a ver com justiça e não tem nada a ver com verdade. E com isso aparece um personagem completamente novo. No direito, o advogado já tinha aparecido como aquele que fala em nome da parte, que repete fórmulas, que repete palavras, que repete discursos. Vai surgir o procurador, o acusador. Hoje também conhecido como Ministério Público. E eu vou ler de novo. Parece um personagem totalmente novo, sem precedente no direito romano, o procurador. Este curioso personagem aparece na Europa por volta do século XII, vai se apresentar como representante do soberano, do rei ou do senhor. Havendo crime, delito ou contestação entre dois indivíduos, ele se apresenta como representante de um poder lesado
pelo único fato de ter havido um crime ou delito. O procurador vai dublar a vítima, ele vai estar por trás daquele que deveria dar a queixa, dizendo: se é verdade que esse homem lesou um outro, eu, representante do soberano, posso afirmar que o soberano, o seu poder, a ordem que ele faz reinar, a lei que ele estabeleceu, foram igualmente lesados por este indivíduo. Ou seja, surge a ideia de que quando há um crime, a vítima não é só a vítima. Aliás, a primeira vítima é o soberano, enquanto aquele que diz o direito e que tem, quando há violação da lei, de si retirado um poder de soberania. Quando há um crime, hoje no sistema jurídico atual, nós temos a vítima, mas a primeira vítima é a sociedade, esta representada pelo Estado. Por que é o Ministério Público que acusa nos crimes de iniciativa pública? Porque o Estado é vítima, a coletividade é vítima. Então, nesse prevenir a autotutela, nesse prevenir o direito das ordalhas, o direito das fórmulas, o direito do sistema de testemunhos tarifados, o soberano se faz vítima de todos os crimes, porque ele é senhor de todas as relações sociais. E aí tem uma questão lógica, porque se o soberano é senhor de todas as relações sociais, logo, ele, soberano, não pode ser submetido ao sistema de ordalhas. Ele se torna parte em todos os processos. Então, por um lado, surge o procurador, porque alguém tem que falar em nome do soberano, e, por outro lado, vai ser resgatado o sistema de inquérito e de busca da verdade real, porque o Estado e os seus representantes não podem se submeter, como os particulares eram submetidos, ao sistema de ordalhas. Vocês imaginam um rei andando em ferro quente? Ou resolvendo uma disputa territorial num duelo? E aí daqui a gente vai ter... Cadê? Deixa eu passar ali para a página 34. O surgimento do inquérito moderno e o surgimento do próprio julgamento. Quando os representantes do soberano, e aí eu leio, quando os representantes do soberano tinham de solucionar um problema de direito, de poder, ou uma questão de impostos, de costume, de foro ou propriedade, procedia-se a algo perfeitamente ritualizado e regular, a inquisitio, o inquérito. O representante do poder chamava pessoas consideradas capazes de conhecer os costumes, o direito ou os títulos de propriedade. Reunia essas pessoas, fazia com que jurassem dizer a verdade, o que conheciam, o que tinham visto ou o que sabiam, por ter ouvido dizer. Em seguida, deixadas a sós, essas pessoas deliberavam. Ao final dessa deliberação, pedia-se a solução do problema. Conhecem esse procedimento? Você chama os peritos, você chama as testemunhas, depois você delibera. Parece soa familiar para vocês? Sim ou não? Pra mim, não. Pensem no ritual do tribunal do júri, por exemplo. Ou no inquérito policial. A estrutura é a mesma, ela surge aqui.
Então, tem aqui algumas características importantes que o autor lista. Em primeiro lugar, o poder político é o personagem essencial. A vítima não é a vítima é o soberano. E a forma de solução não se dá mais entre autor e vítima, mas se dá de cima para baixo. Como o poder político ele é ao mesmo tempo vítima e integrante externo ao conflito, ele começa perguntando. Por isso que se diz que é inquisitorial. Ele começa fazendo perguntas. Ele não sabe a verdade e procura sabê-la. Depois do interrogatório, ele vai se dirigir vai dirigir seus notáveis, pessoas consideradas capazes de saber devido à sua situação, idade, riqueza, notabilidade. Ou seja, você abre o processo, recebe a inicial, recebe a contestação, interroga a vítima, toma o testemunho dela, depoimento dela, interroga o autor e depois abre a fase de instrução. E aí você vai ouvir o quê? Os testemunhos e os peritos. A gente está falando aqui de gestão administrativa do Estado. Você tem aqui, literalmente, um rito processual. E da onde veio esse rito processual? Da onde o Estado tirou essa forma de organização do processo? Do único lugar onde o inquérito e o processo, da forma que foi legada pelos gregos e pelos romanos, ainda existia na época, da igreja. O inquisitio era um mecanismo que os bispos católicos tinham de acompanhamento das dioceses na medida em que ele as visitava. E aí ele perguntava para o cura, perguntava para a comunidade, perguntava para o diácono, perguntava para as pessoas envolvidas na administração daquela igreja o que aconteceu, reunia documentos e depois ouvia os sábios para solucionar os problemas. E daqui a gente vai ter, inclusive, os fundamentos daquilo que, na medida em que você teve ali a união dos reinos e você teve o fortalecimento da igreja enquanto instituição, na medida em que ela, livre das amarras políticas do feudalismo, se estabeleceu em primeiro lugar como a grande instituição pan-europeia e depois transnacional, na medida em que a igreja detinha essa tecnologia do inquérito, essa tecnologia ela acabou se espalhando por todo o Ocidente a partir da igreja. A Inquisição nada mais é do que um instrumento que popularizou a figura do inquérito e que trouxe para o Ocidente a forma processual por nós aplicada até hoje. Certo? Então, o inquérito e o processo, ele vai surgir como instrumento de centralização de poder na figura do Estado, na medida em que esse, não podendo deixar ao fruto do acaso a decisão a respeito dos problemas de patrimônio e território, chama para si a soberania para a solução dos problemas entre os particulares, e não podendo se expor aos mecanismos de ordalhe, de violência e de prova pela força nas disputas com os particulares, resgata um mecanismo que é greco-romano e depois católico, de busca pela verdade por meio de testemunhos e por meio de perícias. Aí eu vou ler aqui um trechinho e eu encerro essa parte, aí eu vou falar um pouquinho de sociedade disciplinar e a gente encerra, tá? Como conclusão, poderíamos dizer, o inquérito não é absolutamente um conteúdo, mas a forma de um saber. Forma de saber situada na junção de um tipo de poder e de um certo número de conteúdos e conhecimentos.
Aqueles que querem estabelecer uma relação entre o que é conhecido e as formas políticas, sociais ou econômicas que servem de contexto a esse conhecimento, costumam estabelecer essa relação por intermédio da consciência do sujeito de conhecimento. Parece-me que a verdadeira junção entre processos econômico-políticos e conflitos de saber poderá ser encontrada nessas formas, que são ao mesmo tempo modalidades de exercício de poder e modalidades de aquisição e transmissão do saber. O inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão de exercício do poder que, por meio da instrução judiciária, veio a ser uma maneira na cultura ocidental de autentificar a verdade, de adquirir coisas que vão ser consideradas como verdadeiras e de as transmitir. O inquérito é uma forma de saber poder, e a análise dessas formas que nos deve conduzir à análise mais estrita das relações entre os conflitos de conhecimento e as determinações econômico-políticas. Certo? Por que tudo isso é importante? Porque o inquérito, ele é uma tecnologia de aquisição e acumulação do poder. O Estado que resolve os problemas entre os indivíduos é o Estado que acumula e é o Estado que arquiva e é o Estado que legitima e valida a verdade. Quando um saber é coisa julgada, ele é irreversível. Vocês já devem ter aprendido isso em Direito Civil 1, ou Introdução ao Direito, certo? Sim ou não? Vocês já sabem que é coisa julgada, certo? Certo. O que é coisa julgada, se não simplesmente o fato de que um conteúdo que foi validado como verdadeiro pelo Estado, na figura de um validador de verdade, que nós chamamos de juiz, se torna, para todos os fins, um conhecimento legítimo e oponível ante terceiros. O Estado acumula conhecimento para validar o que é verdade e para separar a verdade do que é falso. E enquanto acumulador de conhecimentos, o Estado ele se torna, por excelência, uma instituição de acúmulo de saberes e uma instituição de vigilância sobre os indivíduos. Porque vai caber ao Estado, na medida em que ele é a instituição por excelência, que diz a verdade, que legitima a verdade, ele vai se tornar a instituição por excelência interessada na rotina, no dia a dia e nas interconexões, nas interrelações entre os indivíduos. Ela vai ser uma sociedade panóptica, que busca tudo ver. Então, a sociedade de vigilância, a sociedade de espionagem, a sociedade de câmeras, a sociedade preocupada com as origens dos discursos e com as relações entre os indivíduos, é uma sociedade que surge do inquérito, que surge do processo. O devido processo legal, que é garantia de liberdade para uma sociedade civilizada, também é garantia de vigilância, porque o Estado, para julgar, precisa de informação. E ele busca informação em todas as fontes legítimas ou ilegítimas possíveis. Esse termo panóptico que eu usei com vocês vai vir de um outro filósofo que se chama Jeremy Bentham. E o projeto do Bentham, ele literalmente fala o projeto, porque ele literalmente desenhou isso como um arquiteto, de um grande prédio, que ele chamou de panóptico, que era um prédio redondo, que no meio desse prédio redondo tinha uma grande torre. Essa torre, ela tinha janelas onde as pessoas que estavam dentro dela podiam ver o lado de fora sem ser vistas. Imaginem uma forma de bolo, pra vocês terem uma ideia de como era o panóptico. Sabe aquela forma de bolo que tem o difusor? Tem um buraco no meio? Forma de pudim de doce de leite? Então, na torre ficavam os agentes estatais vigiando. E ao redor da torre, você tinha ali presos nas suas celas, alunos nas suas salas de aula, trabalhadores nas suas oficinas.
e as pessoas estavam o tempo todo trabalhando sob vigilância, sem saber quem as vigiava, mas conhecendo as leis e tendo que as cumprir o tempo todo, porque elas estavam o tempo todo sob vigilância. E mesmo quando não estivessem, elas não teriam como saber se estavam ou não sendo vigiadas. E a sociedade do inquérito, a sociedade do direito processual de busca pela verdade, ela vai muito rapidamente, a partir do fim da Idade Média e do surgimento ali da modernidade, se transformar em sociedade de vigilância, na medida em que o soberano, enquanto titular, vítima de todos os crimes e titular de toda a jurisdição, ele vai se cercar de um estoque gigantesco de informações. O Estado é, por excelência, o grande depositário das informações que dizem respeito à vida e à morte das pessoas, das empresas, das entidades, certo? Enquanto detentor de informações, o Estado vai desenvolver grandes instituições de vigilância, instituições integrais, onde a pessoa vive lá o tempo todo, e vive lá não apenas porque cometeu um crime, então vamos pensar, por exemplo, nas prisões, mas vive lá também porque por meio dessas instituições de vigilância e controle que as pessoas vão ser formadas e moldadas para exercerem seus papéis sociais. A escola é uma instituição de poder. O hospital é uma instituição de poder. O quartel é uma instituição de poder. E como isso acontece, a docilização dos corpos, o adestramento das pessoas a partir dessas instituições de vigilância, isso sim vai ser o tema da nossa próxima aula. E aí eu vou seguir com o Foucault e vou trazer um outro autor para vocês, cujo nome me fugiu. Espera aí. Vamos falar da questão dos corpos dóceis e da vida nua nas próximas aulas. Certo? Então, eu acho que por hoje já tivemos aí uma aula bem densa. Fica aí a sugestão de vocês lerem o livro. O livro está no grupo. Eu agradeço aí mais uma vez a atenção. Vocês tiveram a paciência, né? Tiveram que me aturar 2 vezes na semana. Agora vocês vão ter aí uma pausa de 2 semanas, com exceção da minha palestra de terça, para os que forem comparecer. E por hoje eu creio que é isso, tá certo? Então, pessoal, obrigado a todos aí pela atenção, pela presença, pela participação. Bom descanso e até semana que vem. Valeu, gente. Isso aí. Professor, deixa eu falar com você. Oi, Franciele, não entendi nada. Você disse, cortou. Oi, posso falar com você um pouquinho? Sim, deixa eu encerrar a gravação, então.